Uma tarde extremamente seca. Ouvem-se trovões no interior. A batalha recomeçou. Quando o vento sopra em bosques secos, as chamas podem subir até o topo das árvores em segundos e se espalhar pela madeira mais rápido do que um homem consegue correr. Para deter o incêndio, homens e mulheres precisam arriscar suas vidas. Nos Estados Unidos, o chamado para a guerra pode vir até 50 mil vezes por ano. Quando o fogo ataca, homens e máquinas têm que estar preparados. Esta é a história dos bombeiros de elite dos Estados Unidos. Bombeiros, paraquedistas, pilotos, hotshots, tripulação especializada de helicópteros, os homens e mulheres que vão a qualquer lugar para enfrentar o inferno e a busca para aprender os segredos das chamas. Um conhecimento que pode significar a diferença entre vida e morte. Entre na área em chamas. Um lugar de heróis e de um inimigo que não conhece nem o medo nem a fadiga. Bem-vindos ao campo de batalha entre os homens e o fogo. Tormenta de Fogo. A história dos bombeiros paraquedistas. O inimigo, o fogo selvagem, ataca sem avisar e deixa a ruína em seu rastro. Sem oposição, as chamas devastariam mais de 100 mil quilômetros quadrados por ano. Mas o inimigo não é mau. Ele não visa árvores e lares com intenção criminosa. O fogo é uma força da natureza e um adversário mais complexo do que acreditávamos. Desde o início do século, os norte-americanos já tentaram tudo para impedir as queimadas. Mas os incêndios que detivemos vão voltar. E quando voltarem, as chamas serão maiores do que nunca, levando os bombeiros a um risco também maior. Todo ano, a estação das queimadas varre os Estados Unidos. A luta começa aqui, Flórida, 1998. Uma seca de primavera deixou áreas da Flórida quase tão secas como um deserto. Em abril, os incêndios começaram. Durante os meses de maio e junho, irromperam incêndios por todo o estado, da fronteira com a Geórgia aos limites dos Everglades, da costa do Atlântico às praias do Golfo. A natureza declarara guerra às florestas da Flórida e a qualquer um que morasse por perto. Atenção, esta é uma ordem de evacuação imediata. Estão dizendo para todo mundo que vão ter que sair correndo. Essas chamas forçaram os moradores a sair. É muito difícil ter que arrumar as malas e sair de casa no meio do dia. No início de julho, os incêndios aumentaram. Em mais de 3 meses, 120 mil pessoas abandonaram suas casas. A maior evacuação por motivo de fogo na história. Eles pediram para a gente sair porque o condado todo está pegando fogo. Saiam. Estima-se uma área de 10 quilômetros quadrados. 36 mil pessoas fogem diante da ameaça.
Mas enquanto dezenas de milhares de pessoas corriam das chamas, outras se dirigiam diretamente para a linha de frente. 10.000 bombeiros voluntários e profissionais da Flórida e de 44 outros estados lutavam para deter o fogo. Mas, a cada vez que se extinguia um foco, outro se acendia em seu lugar. Abril, maio, junho, julho, mais de 2.000 incêndios. A pior queima ocorrida na Flórida em 50 anos. Surpreendentemente, a seca não foi a única condição que alimentou as chamas. Os meteorologistas acreditam que os caóticos padrões climáticos conhecidos por El Niño teriam trazido primeiro chuva demais e depois de menos. Tivemos muitas chuvas durante o inverno. Isso causou muita umidade, o que provocou o crescimento da vegetação rasteira. A isso se seguiu, a partir de abril, um período de seca fora do normal, uma seca que ainda estamos vivendo, e que fez com que toda essa abundante vegetação rasteira ressecasse e se transformasse no combustível perfeito para incêndios. Só faltava uma faísca exposta às tempestades do Atlântico, do continente e do Golfo. A Flórida, em geral, vê mais relâmpagos do que qualquer outro estado. Um relâmpago choca-se com a temperatura de quase 30.000 graus. Quando o raio atinge a árvore, a resina da seiva no tronco ferve com a descarga elétrica. O calor abrasador pode se esconder durante dias dentro da árvore antes que as chamas irrompam na superfície. Com o arrastar da temporada de queimas, centenas de incêndios provocados por raios irromperam em toda a Flórida. Nuvens de fumaça podiam ser vistas dos satélites meteorológicos a 30.000 quilômetros da Terra. O último ataque do clima. O vento. Ventos costeiros, tanto do Atlântico como do Golfo, sopraram, avivando o fogo que morria, enquanto ventos que se deslocavam de leste a oeste empurraram as chamas para novas mechas. Os incêndios atingiram todos os condados do estado. Os bombeiros reagiram com todas as respostas possíveis, inclusive ataques aéreos. Bombeiros aéreos vieram para a Flórida. Aviões-tanque e tripulações de voo de bases nas Carolinas, nas Rochosas, até de lugares distantes, como a Califórnia. Como somos um recurso nacional, acabam nos enviando aos pontos de atividade e acabamos viajando muito e vamos para onde está o trabalho. Nas pistas de pouso, velhas aeronaves foram equipadas para lançar produtos químicos contra o fogo e abastecidas para o ataque. Um transportador C-130 pode lançar 11.000 litros por voo. Estamos do outro lado do fogo, do lado oeste. Parece que temos outras estruturas e vamos tentar levar o avião para aquele lado. O produto químico só pode retardar o avanço das chamas, cobrindo a vegetação para evitar que se queime. Extinguir um incêndio por ar exige que se lance água com um balde preso a um helicóptero. Esses gigantescos cestos podem recolher centenas, até milhares de litros de água. Ao toque de um botão, os pilotos dos helicópteros podem lançar água nas chamas com um aguaceiro concentrado. No entanto, mesmo após semanas de bombardeio incessante, os incêndios da Flórida ainda graçavam descontrolados. Cada incidente geralmente nos toma de 7 a 10 dias. E já estamos aqui, acho que estamos chegando a 40 dias. Cidade após cidade, a batalha se estendeu a terrenos distantes. Os bombeiros encharcavam as casas para evitar que explodissem em chamas. Cortaram aceiros, abrindo um canal à prova de fogo na terra nua. Mas mesmo um exército de bombeiros não poderia impedir as chamas sem a ajuda da própria natureza. A Flórida precisa de muita chuva. É disso que vai precisar. E vamos ficar aqui até chover, parece. Então, espero que chova logo. Os incêndios da Flórida eram um pesadelo prestes a acontecer. E apesar de todos os esforços humanos, o cenário poderia se repetir em outros pontos do país.
Condições climáticas extremas e a invasão de residências em paisagens propensas ao fogo lançaram as bases para mais queimadas catastróficas. E décadas de prevenção contra incêndio podem ter servido apenas para alimentar o fogo. Mãe, de onde vêm os incêndios na floresta? Durante mais de 50 anos, um personagem moldou a atitude americana sobre o fogo na floresta. Olá, pessoal! Vocês se lembram? O urso Smokey tornou os incêndios em florestas coisa pessoal e todos os americanos responsáveis por evitá-los. O urso da segurança contra incêndio foi idealizado por uma agência de propaganda da Califórnia em 1944. Décadas de anúncios levaram aos lares os princípios de segurança contra incêndios de Smokey. No mundo de Smokey, a constante vigilância era a única opção. Veja bem se a fogueira do acampamento está bem apagada. Esta é a família Morgan voltando para a casa do lago. Eles já passaram nessa estrada dezenas de vezes e nunca aconteceu nada. Mas hoje é diferente. Hoje, Ed vai se tornar um assassino. E aqui está sua arma. Qualquer um que lide com fogo sob qualquer forma é um assassino em potencial. Mas para muitos o objetivo de Smokey de proteger as florestas do descuido humano foi confundido com evitar todos os incêndios a qualquer custo. E quanto mais tempo as florestas passam sem um incêndio natural, mais perigoso se torna qualquer um deles. Lembrem-se, só você pode evitar incêndios nas florestas. Na cruzada contra o incêndio em florestas, estes são os Cavaleiros de Armadura. Quando o inimigo rebenta nos confins do sertão ocidental, eles são os primeiros a sentir o calor. A melhor parte é que gostamos de trabalhar todo dia. Fortes, loucos ou apenas totalmente dedicados. São os bombeiros paraquedistas. O primeiro requisito da função é saltar no ar a 500 metros de altura. Mas antes do mergulho, os paraquedistas têm que provar seu preparo. A personalidade de um paraquedista é a personalidade de quem está realmente atacando a vida. Os membros deste corpo de elite treinam por mais tempo e com mais dureza do que quaisquer outros bombeiros de floresta. Semanas antes da temporada de incêndios, os paraquedistas voltam às bases nas montanhas do oeste. Missoula, Montana, é um campo de treinamento para estes boinas verdes do serviço florestal. O primeiro obstáculo, correr 2.400 metros em menos de 11 minutos. Lembrem-se, o fogo nunca se cansa. A parte física é um desafio, não há dúvida. Porque não importa qual é a sua forma física, em algum momento vai doer. No treinamento, os exercícios podem durar de 8 a 10 horas por dia. Na linha de fogo, a luta é ininterrupta, 24 horas. Não é um homem qualquer. 2. É preciso ser duro, mental e fisicamente. Muito trabalho, mas nós adoramos. A torre de treinamento tem apenas 9 metros de altura. Uma grande distância de um salto de verdade. Mas torre ou avião, o truque no salto está em chegar ao chão. Pensa num coelhinho. Tá, um coelhinho. Uma coisa importante é que você faz muito bons amigos, gente a quem pode confiar a vida. Garota, essa foi boa. Você é muito preciosa para ser desperdiçada. De milhares de bombeiros a cada ano, somente 400 se vestirão como bombeiros paraquedistas. Menos de 20 desses serão mulheres. E somente veteranos com 3 anos de experiência contra o fogo no chão podem concorrer. Existem uns 400 de nós no país todo e todos nos conhecemos. É como uma grande família espalhada, eu acho. No restante do ano, eles são professores, alunos, advogados e atletas.
Disposta a arriscar a vida. Saltar nas montanhas não é sempre um esporte muito previsível. No primeiro ano em que você salta, fica nervoso. Todo mundo fica nervoso. Eu tenho certeza que muitos fecham os olhos. Você está se aguentando para sobreviver. Como bombeiro em si, o que atrai as pessoas é o paraquedismo. Sei que atraiu em mim e ainda atrai. É a parte emocionante nisso, mas também é nela que nós podemos nos machucar. Claro, você aterrissa num terreno desigual, com troncos e pedras por todo lado. Por isso, a possibilidade de se machucar está sempre lá, quando se salta no terreno onde saltamos. Ficar preso numa árvore faz parte do trabalho. Puxa vida! Ei, pessoal! Eu estou bem! Muito antes dos atuais paraquedas de nylon à prova de rasgos e macacões de Kevlar à prova de balas, os paraquedistas já saltavam mergulhando no ar em direção ao fogo. Desde 1939, os bombeiros paraquedistas levam a batalha contra o fogo até as áreas mais difíceis. No tempo antes dos paraquedistas, alcançar um lugar remoto podia ser tão difícil quanto extinguir o fogo. Quando as estradas acabavam, o único caminho para as equipes de combate ao fogo, chamadas caçadores de fumaça, era em lombo de mula e a pé. A caminhada podia levar o dia todo. Antes da Primeira Guerra Mundial, guardas florestais em torres e a cavalo varriam as florestas procurando sinais de fumaça. Depois, nas décadas de 20 e 30, o serviço florestal subiu aos ares. Os localizadores de fogo passaram a vigiar as florestas em aviões. Logo, paraquedas eram utilizados para lançar alimentos e equipamentos para equipes de combate ao fogo isoladas. Em 1939, um punhado de pioneiros decolou desta pista gramada em Winthrop, Washington. Durante um ano, uma pequena equipe testou técnicas para salto de paraquedas em florestas. Logo, eles provavam que os paraquedistas podiam atingir pequenas clareiras saltando. Bem, quase isso. O traje característico dos bombeiros paraquedistas, o macacão acolchoado, capacete e máscara, foram marcas registradas do programa desde o início. Em 1940, os pioneiros enfrentaram seus primeiros incêndios verdadeiros. Onde equipes de solo teriam necessitado de 10 a 20 horas para alcançar estas chamas, os paraquedistas podiam estar trabalhando em apenas 1h30. Então, como agora, a luta contra o incêndio florestal é sempre a mesma. Abrir um aceiro, limpar o matagal, mechas e árvores da frente das chamas, isolar o fogo e forçá-lo a se extinguir. Por toda a década de 40, o papel e reputação do Aerial Firefighting Corps cresceu constantemente. Durante a Segunda Guerra Mundial, os bombeiros paraquedistas se tornaram um modelo para as tropas paraquedistas do exército americano. Durante 10 anos, os paraquedistas se orgulhavam de um recorde de segurança perfeito. Mas isso mudaria no verão de 1949, numa ravina enfumaçada conhecida como Man Gulch, onde o Missouri encontra as rochosas, terra, água e vento esculpiram uma paisagem dramática. Acrescentando-se fogo, o cenário para uma tragédia estará completo.
Na tarde de 5 de agosto de 1949, uma equipe de bombeiros paraquedistas partiu de Missoula, Montana, para controlar um incêndio que crescia rapidamente na entrada de Mann Gulch. Quando a equipe chegou ao solo e avaliou o incêndio, o fogo já assumira o controle. Afunilados entre as íngremes paredes do cânion, os ventos fortes tornaram as labaredas um furacão de fogo, uma explosão. Os paraquedistas livraram-se do equipamento e correram para a segurança do cume. Mas, diferente do homem, o fogo corre mais depressa montanha acima. As chamas subiram vertiginosamente a ravina, 360 metros em 2 minutos. Um a um, os bombeiros foram engolidos pelas labaredas. Somente 3 homens sobreviveram para contar a história. Os 13 homens que morreram em Mann Gulch são lembrados através de cruzes simples na montanha. A tragédia se tornaria um momento crucial para o serviço florestal, inspirando novas ferramentas e novas técnicas na luta contra o fogo em terras selvagens. Um ano após a tragédia de Mann Gulch, o Serviço Florestal fundou o Laboratório Nacional do Fogo em Missoula, Montana. Aqui os cientistas procuram pistas que ajudem a salvar vidas nas linhas de frente. Como um ser vivo, o fogo é uma coisa complexa. Diferentes vegetações, terrenos e climas levam a diferentes comportamentos do fogo. Os cientistas sabem que plantas com muita seiva podem queimar como se tivessem sido encharcadas de gasolina. As mechas queimam com mais força depois de secar ao sol do meio-dia, tornando as tardes o momento mais perigoso. E, como o calor sobe, o fogo em uma encosta íngreme faz ressecar as árvores acima das chamas, fazendo o fogo se espalhar mais rapidamente morro acima. No Laboratório do Comportamento do Fogo, em Missoula, os pesquisadores fazem experiências com diferentes combustíveis. Túneis de ar reproduzem as correntes de ar e umidade. Mesas de queima se ajustam para imitar o solo plano ou íngreme. O verdadeiro objetivo deste laboratório é traduzir dados científicos em conselhos táticos para a linha de frente. O bombeiro elementar recebe informação básica sobre quais são os efeitos dos combustíveis, como é a disposição do combustível, sua umidade, qual é o efeito da encosta, o que ele pode esperar se os ventos recrudescerem. Todos estes elementos-chave podem ser utilizados no modelo matemático e mostrar o que acontece à medida que as condições variam. Após decompor os elementos da combustão no laboratório, os pesquisadores os reconstruíram num modelo computadorizado chamado FarSight. O FarSight integra mapas topográficos com previsões de tempo locais e os dados mais recentes da ciência do fogo para prever como fogos florestais específicos irão se espalhar. As previsões do FarSight são utilizadas na luta contra incêndios reais, ajudando a decidir para onde enviar as equipes e quando se retirar de lugares muito perigosos. Mas as previsões computadorizadas do crescimento de um incêndio são confiáveis no limite dos dados em que se baseiam. Os dados sobre o clima são a chave. O clima é a variável mais inconstante no comportamento do fogo. Temos outros combustíveis e topografia, e essas variam pouco às vezes, mas o clima está constantemente mudando. Portanto, são necessárias atualizações constantes. Ventos, umidade são elementares para o comportamento do fogo e o quanto aquele incêndio será ativo. As previsões de incêndio se concentram em mudanças a longo prazo e hora a hora, mas um grande incêndio pode frustrar os técnicos, criando suas próprias condições climáticas. Como o fogo consome o oxigênio do ar circundante, ele cria seus próprios ventos. Labaredas que sobem lançam uma coluna de ar superaquecido, elevando-se a milhares de metros de altura. Ao colidir com ar frio, a grandes altitudes, pode produzir mais ventos, tempestades elétricas e relâmpagos. E, em última análise, mais fogo. Penachos de labaredas levadas pelo vento indicam os incêndios mais quentes e rápidos de se espalhar, armadilhas mortais em potencial.
Estes incêndios dominados por penachos podem subir as encostas de repente de modo muito rápido e podem ser muito perigosos. Estando alerta ao tipo de fogo que pode resultar, é de se esperar que as pessoas saibam onde essas condições podem ocorrer e mantenham os bombeiros fora do caminho. Em abril de 1996, uma maré de chamas banhou o Monumento Nacional de Bandelier, no Novo México. Inerte em seu caminho, ficava o Laboratório Nacional de Los Alamos, lar da bomba atômica. Nossa tarefa era proteger o laboratório e a comunidade e garantir que ninguém se machucasse. Se tivesse chegado a algum dos prédios, só o calor do fogo atingindo aqueles prédios provocaria uma liberação automática de radiação ou liberação de trítio. Tinha que ser parado antes de chegar lá. O pessoal do laboratório de Los Alamos se preparou para lutar numa guerra total. A equipe de Los Alamos correu para retirar materiais de maior risco da zona de perigo. Tinha fumaça vindo em nossa direção e eu senti que devíamos ter umas 4 ou 6 horas antes de evacuar a área. Um desastre local ameaçava se tornar uma emergência nacional à medida que a maré causticante varria em volta da montanha Dome de Bandelier. Aos bombeiros locais se juntaram as forças de solo de elite conhecidas como Hot Shots. Eles lutavam para conter as chamas abrindo um aceiro, cavando as mechas para privar as chamas de combustível. Mas o incêndio no Dome tinha começado a se alimentar do próprio ar. O extremo calor decompõe a fibra da madeira, liberando gases inflamáveis. Enquanto o calor do fogo cozinhava a floresta, gases combustíveis fluíam para o ar e explodiam em penachos de labaredas de centenas de metros de altura. Como diretor de administração do fogo, marechal de campo nessa luta, John Lissoway sabia que vidas dependiam de suas ordens. Quando se vê uma coisa assim, a gente pensa, bom, é melhor tirar todo mundo da frente daquelas chamas. Ninguém devia ficar na frente daquelas chamas. Para os homens de Lissoway, o problema era encontrar um jeito seguro de sair de um incêndio voraz, sempre em mudança. Eu estava olhando para ele, a coisa mais feia, mais perversa que já vi na vida. É como um monstro enorme, como uma bomba explodindo e virando. Os bombeiros estão preparados para enfrentar as chamas no solo. Penachos de fogo no alto, uma coroa de fogo tira o fogo de seu alcance. A coroa de fogo, basicamente, é um fogo sustentado no topo das árvores, com o vento empurrando. E o fogo vai saltando de uma árvore para outra, para outra. Uma pequena fogueira deu início a este imenso incêndio florestal próximo ao Monumento Nacional de Bandelier, que cresce mais a cada minuto. Ventos altos estimulam as chamas, elas movem-se rapidamente. A fumaça pode ser vista por todo o norte do Novo México até em Albuquerque. Depois de 2 dias, as equipes nas linhas de frente tinham trabalhado incessantemente, sem descansar. Um largo aceiro prometia impedir as chamas de alcançar o laboratório de Los Alamos, mas no fundo da floresta, o fogo mantinha o controle. Enquanto a batalha se arrastava em seu 3º dia extenuante, o chefe da equipe motorizada, Dwayne Archuleta, se preparava para liderar um grupo na subida do Dome. Dwayne e seus colegas de equipe, Jerome Martinez, Dave Garcia e Amy Lopes, procuravam um novo lugar para começar um aceiro. Nessa estrada pedregosa e poeirenta, eles encontraram mais do que esperavam. Descontrolou. Estourou em cima da nossa linha. Não tinha como a gente segurar. Era um fogo corrediço. E foi então
Foi então que nos separamos. A 11 quilômetros dali, John Lissaway enfrentou o medo de que a equipe se dirigisse para uma armadilha. Eu concluí logo pelo tráfego de rádio que o fogo estava dos dois lados da estrada. Eu comecei a ter uma noção, uma ideia de onde Dave estava localizado e ele não estava num bom lugar. Enquanto eu olhava as bolas de fogo caindo na gente, eu percebi que era um ponto sem volta. Eu pensei, é agora ou nunca, afinal, vamos sobreviver ou não? Eu e Dave continuamos andando em frente. Eu ficava olhando para o fogo atrás. Eu estava muito bravo porque eu pensava, cara, sou muito moço para morrer, principalmente assim. Apanhados, eles se voltaram para um último recurso, um abrigo contra o fogo. Esta tenda fina como um papel, de plástico e metal, pode proteger o corpo humano de temperaturas de até 500 graus, mas só por alguns minutos. Quando deitamos, na verdade, no chão, com um abrigo por cima, foram só alguns segundos e nós fomos atingidos pela primeira bola de fogo. Aquilo foi muito intenso. Ficamos ali. Enfiei a cara no chão, cavei um buraquinho para o nariz para ficar mais grudado no chão. O chão ficou aceso na cor laranja, depois ficou totalmente escuro, depois laranja brilhante de novo, 3 vezes seguidas e é só um brilhante intenso, depois uma profunda escuridão. É realmente muito alto. É como um jato, um motor a jato do lado da sua orelha. Depois de uns 5 minutos, 10 minutos, a outra bola caiu por cima. Quando fica quente assim, você transpira, tem tanto muco que sai do seu nariz, está sempre escorrendo, você sua. O calor foi a pior parte. Parecia um ferro apertado contra as minhas costas e pernas. Depois da segunda vez que caiu em cima da gente, ficou muito calmo. E isso me deu uma chance de abrir o meu abrigo e olhar para fora. Eu não pude ver nada. Eu só pude ouvir esse rugido vindo da base do canyon. E aí eu soube que ia atacar de novo. Eu me senti indefeso e a única coisa que eu podia oferecer ao Dave e à equipe dele naquela hora era minha voz. Você quer tentar manter a cabeça deles afastada do "Oh, meu Deus, eu vou morrer aqui". Eu tive medo, mas se o pior acontecesse e nós morrêssemos, eles saberiam onde nos procurar. A parte mais difícil foi ficar só ali embaixo. Todas as coisas na cabeça, os jogos mentais que você faz, procurando se manter lúcido e esperando sobreviver. Montes de coisas passam pela sua cabeça e sua vida passa na frente dos olhos. Você fica no rádio e chama, e chama, e chama de novo e continua chamando. Eu não sabia onde eles estavam. Talvez por 15, 20 minutos eu não sabia onde eles estavam. Não sabia mesmo. Pareceu um tempo muito, muito longo que ficamos ali embaixo. É difícil de acreditar que 55 minutos são tanto tempo, mas é um tempo muito longo quando sua vida está em jogo. Durante quase 1 hora, as chamas mantiveram todos presos ao chão. Perto do fim, o calor tornou até o contato por rádio impossível. E finalmente eu ouvi a voz dele depois de 15 minutos respondendo e então eu soube que as coisas estavam bem. Para o chefe da equipe motorizada Duane Archuleta, o medo não tinha passado. O único sinal de seus amigos era o caminhão destruído. Aí, na hora, eu fui para o rádio e entrei em contato com o Dave Garcia. Do ponto que o Dave me disse, você pode levantar agora? Eu disse, obrigado, Deus, estou vivo. É muito
É uma sensação apavorante saber que alguém com quem você trabalha teve que passar por isso e não saber se eles vão sobreviver ou não. É muito apavorante. Para John Lisoway, a aprovação só acabou quando ele encontrou Dave e os outros de volta no acampamento. Quando encontrei o Dave, foi um momento de silêncio. Eu acho que me lembro de abraçar, muitos abraços. E foi por isso que não me lembro de ter dito nada quando vi o Dave e o Amial e o Jerome. Eles são como filhos, de certa forma. Foi como me reunir com a minha família, entende? Vida ou morte. Um holocausto como um incêndio no Dome reduz a natureza a extremos. Foi terrivelmente devastador. As condições aqui estavam propícias para uma coisa assim acontecer. As árvores estavam tão juntas, tão densas. O fogo simplesmente tomou conta de tudo. Há muito tempo, esta área em especial não tinha se queimado numa situação natural. Décadas sem incêndio deixaram para trás toneladas de mechas inflamáveis. Quando o fogo finalmente atacou, acabou com a vida na Terra. O solo se alterou quimicamente e não aceita mais água. É repelente à água, ela corre por cima. Estas árvores não têm chance. A mortalidade é total aqui. Isso é muito fora do comum. Quando se tem incêndios saudáveis, não se tem 100% de mortalidade. Será preciso mais de uma geração para a floresta começar a se recuperar. Cozido pelo fogo, o solo foi lacrado como piche. Agora as chuvas só levam à erosão. Os ossos de animais mortos, queimados, projetam-se do chão calcinado. Como o fogo queimou em condições bem graves e avançou mais rapidamente do que seria numa situação normal, esses animais não foram capazes de escapar da frente do fogo rápido o bastante e, em consequência, morreram queimados. Talvez a maior lição aprendida com o incêndio do Dome foi a responsabilidade do próprio homem no que pareceu um desastre natural. Nas últimas décadas, o Serviço Florestal reprimiu ativamente os incêndios. E isso fez com que tirássemos o equilíbrio do sistema, reduzindo o número de incêndios naturais que aconteciam aqui. E como consequência indireta disso, chegou-se às condições que predispuseram a área a um incêndio florestal prejudicial e devastador. A história do incêndio florestal nos Estados Unidos do século XX é a história dos esforços do homem para controlar a natureza e nossa crescente percepção das ciladas dessa cruzada. Antes do século XX, combater o fogo significava salvar uma fazenda, uma casa por vez. E aí, em 1905, o presidente Theodore Roosevelt fundou o Serviço Florestal norte-americano e uma nova era começou. Agora, a batalha contra as chamas se tornou uma missão nacional. Milhares de torres de vigilância surgiram nas florestas. Ao invés da observação casual, localizar um incêndio se tornou uma ciência com regras e ferramentas próprias. O telefone e o rádio reduziram o tempo de reação a incêndios distantes de dias ou semanas a horas apenas. Tratores cavaram dezenas de milhares de quilômetros de trilhas de corte. As estradas também criaram acesso para os bombeiros chegarem aos mais distantes sertões. Novas máquinas tornaram a luta contra o fogo mais eficiente do que nunca.
Nos anos 30, o Corpo de Conservação Civil do New Deal, de Franklin Roosevelt, pôs milhares de jovens trabalhando em defesa das florestas. Quando os projetos públicos da era da Depressão expandiram o sistema de parques, o povo dos Estados Unidos tornou-se ainda mais protetor da floresta norte-americana. Após a Segunda Guerra Mundial, aviões de combate excedentes que haviam bombardeado a Alemanha e o Japão viraram seus alvos para o fogo florestal. Com respaldo aéreo, os bombeiros puderam promover a luta com mais força. Mas, à medida que uma nova consciência ambiental surgia nos anos 60 e 70, as pessoas começaram a questionar a sabedoria de se extinguir o fogo florestal sempre e onde quer que fosse possível. Estudos mostraram que o fogo tinha um papel natural a desempenhar, não importa quão destrutivo pudesse parecer. O fogo sempre foi parte da floresta norte-americana. A influência alienígena na paisagem é o homem. Entender o papel natural do fogo levou o homem a achar bem-vinda a sua volta. Nas cinzas, a vida. Incêndios saudáveis liberam nutrientes que alimentam o solo. As chamas abrem espaço para novas plantas e uma variedade natural de espécies. Mas décadas de prevenção contra incêndio não podem ser remediadas da noite para o dia. E onde fomos mais protetores da floresta, chegamos quase a amar até a morte. Os Estados Unidos aprenderiam uma lição terrível pelos anos de repressão a incêndios em nossa mais prestigiada região, o Parque Nacional de Yellowstone. Após um século de combate a qualquer incêndio, o Yellowstone foi pioneiro de uma nova estratégia, um incêndio natural recomendado, permitindo que o fogo iniciado por raios queimasse para a saúde da floresta. Mas em 1988, uma seca extrema e ventos tempestuosos transformaram um choque de relâmpagos em infernos implacáveis. Depois de um mês, as chamas começaram a ameaçar as principais atrações do parque. No dia 21 de julho, a política de deixar queimar foi abandonada. A batalha se tornaria a mais cara luta contra fogo florestal da história. $30 mil homens e mulheres afluíram para trabalhar nas linhas de fogo. ...117 aeronaves, aviões-tanque e helicópteros de todo o país tomaram a região. Os bombeiros aéreos transformaram os céus numa zona de guerra. Perfeito. Vai por ali, naquela direção. Bombeiros, paraquedistas e hotshots usaram uma nova ferramenta para cavar aceiros. Cordas explosivas com centenas de metros de comprimento substituíram as pás. Detonações controladas explodiram através das mechas inflamáveis. Mas nenhuma linha na Terra poderia deter o inferno. – 21 de agosto. Uma tempestade de fogo se abateu sobre os defensores da mata em volta do Old Faithful. Ventos provocados pelas chamas de até 160 km por hora alimentaram um vórtice de fogo.
Correntes em redemoinho de gás inflamável e brasas voadoras espalharam o fogo com a velocidade de um tornado. Isto é uma tempestade de fogo, não é? Não é o que você vai ter. 100 anos salvando o Parque do Fogo tinham preparado os bosques para uma explosão. Deixaram o fogo natural queimar atear a fogo ao pavio. O Yellowstone queimaria durante 4 meses. Só um ato da natureza. As primeiras neves do inverno poriam ponto final ao cataclismo. Como consequência, restam perguntas difíceis. Quando devemos deixar a floresta queimar? E quando devemos nos levantar e lutar? E o que pode ser feito quando as chamas ameaçam o que temos de mais querido?